estou aqui com o professor Adriano, que é professor da Unesp em Jaboticabal, vai falar sobre gestão esportiva, e o Pedrinho, Pedro Ruiz Bressan, que é filho do seu Pedro, lá do Botafogo, todo mundo conhece. Pedrinho, tudo bem, velho? Tudo bom? Boa Tranquilo? noite. Prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade de poder apresentar o nosso trabalho. E espero mostrar que existe uma esperança para os clubes, tanto do interior quanto do estado de São Paulo também. E o professor Adriano dos Reis, professor de administração na Unesp de Jaboticabal. Boa noite, professor, obrigado pela presença. Boa noite, Rochinha. Agradeço, assim como o Pedro, a oportunidade de falar desse assunto tão importante para a gente, né? Há mais ou menos um ano que a gente trabalha com isso. Agradeço o espaço e, como disse, já é um prazer conhecê-lo aí. Prazer é todo meu. O futebol brasileiro tem salvação? Olha, passa muito por questão de profissionalizar, né? Enquanto houver essa gestão amadora, a gente acredita que vai ser muito difícil. É uma coisa bastante complicada, né? A visão amadora que ainda existe no Brasil, comparado, por exemplo, com a Inglaterra, né? Em que as cifras são extremamente, assim, de outro mundo se a gente comparar com o Brasil, né? Então, só por aí você já vê que existe uma lacuna muito grande. E, assim, passa pela profissionalização aliada com uma gestão mais adequada aí de cifras, né? Professor Adriano, me conta um pouco desse projeto de gestão de futebol que vocês estão desenvolvendo na Unesp de Jaboticabal. Então, Rochinha, é interessante, né? A gente trabalha vários cursos de administração e geralmente se prega administração de empresa, né? Muito focado em administração de empresa ou até do setor de serviços. Mas, assim, o futebol que é uma paixão nacional, que praticamente todo mundo sabe falar, não se estuda a fundo isso como uma organização, como uma empresa, né? E aí a ideia é essa mesmo, né? Que a gente consiga compreender o negócio, o futebol, né? Porque parece assim, né, que, como eu falei no início do programa, é tão amador que parece que passa de uma gestão para outra e não acontece nada. Na verdade, não acontece nada não, né? Um clube se endivida, né? E parece o grande problema que a gente vê é que o clube, por não ter um dono como tem uma empresa, né, é aquela história que quando o negócio é seu, geralmente você tem um cuidado maior. O fato do clube não ter um dono assim na presença física é um dos grandes problemas, que isso causa gestão amadora, né? Por exemplo, o cara vai lá, contrata por exemplo, você falou aí do Mano Menezes por 500 mil, e se daqui um mês a gestão dele vencer, isso vai ficar para o outro. Mas não há uma lei em que o presidente deveria ser responsável sim. por todos... É quase que uma lei de responsabilidade fiscal nos times de futebol. Mas não, essa lei não existe. Praticamente assim, na prática você vê que isso não existe, né? Nós, até aproveitando e voltando na questão do projeto, nós iniciamos esse projeto dentro da Unesp, tem um grupo que chama Gesporte, que é um grupo de pesquisa em futebol. Aí eu fui convidado a participar do grupo e nessa participação o Pedro trabalha como o Caio, é um bolsista que foi escolhido nesse projeto de pesquisa é o Pedro, que é o bolsista, e a nossa ideia, nós viajamos pelo Brasil, nós fomos no Santos, no Corinthians, né, inicialmente. Bahia. No Bahia já foi feito um trabalho. E você vê realidades diferentes, né? Na verdade, nós dois não fomos no Bahia, mas o grupo passou para a gente as informações. E, por exemplo, você estava apresentando aí o Corinthians. Nós estivemos lá no tradicional endereço do Parque São Jorge, fomos lá, conhecemos, passamos um dia lá inteiro, entendendo a gestão do Corinthians, né? E, assim, é muito diferente do que todo mundo imagina. Você vê lá, por exemplo, hoje tem um time muito bem estruturado, um técnico de ponta, mas a gestão do clube, né, ainda eles mesmos admitem que está passando por um processo de transformação. O que é a transformação? Por exemplo, encargos que antigamente eram ocupados por abnegados, pessoas que se doavam pelo clube, hoje eles estão procurando trazer pessoas profissionais, né, o profissional de marketing, o profissional de finanças. Mas tudo isso ainda está num processo muito inicial, né? Quando você compara, por exemplo, com outros clubes do mundo, né? O Brasil o Brasil está atrás até nisso, né? Num esporte que é uma paixão nacional, que o Brasil é referência em termos de gestão, a gente não consegue acompanhar. Rigorosamente não há. Até o São Paulo, que era um modelo de excelente administração há uma década atrás,
está absolutamente endividado com o banco, que é pior, porque o banco tira Não teu perdoa. sangue, não perdoa, né? Aliás, hoje, taxa de cartão de crédito no rotativo é 16%, né? Sim. É uma vergonha isso. Bom, Pedro, eu queria que você falasse um pouco também desse projeto que o Adriano está comentando com a gente e qual é a saída pelo projeto que vocês estão desenvolvendo. Bom, como o Adriano falou, nós começamos no Gesport com esses clubes e em uma das visitas surgiu a ideia de estender esse projeto de administração de clubes para o interior de São Paulo, que abrange a nossa região de Jaboticabal, Ribeirão Preto. O primeiro momento era uma parceria com o Jaboticabal Atlético da cidade, só que o clube fechou, infelizmente, não continuou com as atividades, então... Aliás, deixa eu interromper aqui, aconteceu um negócio lá em Jaboticabal, bastante interessante. O estádio de Jaboticabal foi vendido para um empresário pela quantia de R$1 milhão, mas entre o espaço da efetivação da venda e a posse, houve o tombamento do estádio do Jaboticabal. E uma vez tombado, você não só não pode vender, como você também não pode reformar. Tombou, tombou. E aí como é que está essa situação lá? Só um parênteses. O futebol volta, não volta? O estádio vai ser vendido? Ou é patrimônio histórico? Como é que está isso? Então, como na grande maioria dos clubes do interior, são poucas notícias que nós temos. Mas por amigos da cidade, o clube atualmente mantém categorias de base, com alguns investidores, alguns empresários da cidade, mas parou nisso aí por enquanto, só estão na categoria de base. Se eu não me engano, sub-15 e sub-17 eles disputam. E o Guariba não participou esse ano por falta de estádio? Isso, na verdade, o projeto de extensão, assim como a gente não conseguiu fazer com o Jaboticabal Atlético, nós tivemos a abertura do Guariba, né? Até aproveito para agradecer o presidente atual, Moacir Caporusso, o Emílio, que é um diretor que nos dá apoio, né? Então eles abriram as portas e a gente foi lá tentar entender. O Guariba é um clube extremamente viável, né? Praticamente, a gente falou aqui de endividamento, mas o Guariba é um clube que não possui dívida, né? Aí, assim, qual é o problema? Por que não está disputando o campeonato? Aí barrou na questão da legalidade do estádio, né? Que tem que atender as exigências da federação. Que é da prefeitura. O estádio E da o prefeitura. estádio é municipal, não é? Não, hoje você tem estádio municipal, é um grande lance, né? Sim. Você entra, se troca, joga bola, termina o jogo, toma banho e você vai embora. Você reduz seu custo, né? De maneira espetacular. Estou aqui com o Caio César Barbosa, que também é aluno lá da Unesp. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Rochinha. Legal, tranquilo, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Já chegou, já vou perguntar, qual é a saída do futebol brasileiro com essa péssima gestão existente nesse momento? Olha, Rochinha, é um assunto que ele é muito amplo e muito discutido, né? Mas dentro da nossa realidade, o que nós encontramos principalmente é a questão da gestão de uma administração profissional, né? A gente, como o professor Adriano falou, os clubes eles têm muitos abnegados, muitas pessoas fazem tudo, né, popularmente conhecidos, e isso precisa ser mudado. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? E a gente tem a oportunidade de estudar isso nos clubes, por isso que nós estamos falando isso com toda certeza, né? Então, há essa possibilidade, Pedro, de haver uma conscientização agora. Que há, mas a curto prazo, a médio prazo, que eu não vejo nos próximos 10 anos o futebol brasileiro ter uma consciência de gestão. Tem sido tomadas algumas atitudes. A própria CPI do futebol, que foi aprovada, a medida provisória do futebol. Agora a lei, né? Agora a lei. MP, que era 671, virou lei. Sim. Agora, a minha preocupação com relação à lei, que nesse momento é lei, importante, eu estou dizendo que é lei, porque a CBF, do jeito que é cara de pau e sem vergonha, a CBF queria transformar esta que é lei em regulamento. O que seria péssimo, porque regulamento muda a cada 2 anos, ou seja, tudo que é lei agora poderia ser regulamento nos próximos 2 anos e a CBF extinguir isso, virando lei não. Mas também a lei nesse país quase nunca é cumprida, essa é a grande verdade. A gente acabou de falar da lei da responsabilidade no futebol, que os presidentes esbanjam dinheiro, gastam o que querem e nada acontece com eles e nada acontece com seus bens. A lei diz que os clubes nesse primeiro ano poderão gastar apenas 80% do que faturam e depois vai diminuindo, na verdade, isso, né? Então, precisa ver se vai cumprir, porque essa lei ela é ótima para o futebol.
Mas se ela não cumprir, e inclusive ela consta como rebaixamento, times de futebol que não cumprirem ali serão rebaixados. Agora, isso será cumprido efetivamente? Essa é a grande dúvida, né? Resta um pouco de boa vontade tanto dos abnegados, como nós falamos, dos que são eleitos, quanto dos funcionários do clube. Porque são ações básicas. Uma melhor transparência da gestão, divulgação de informações, tanto de receita quanto de despesa. Na verdade, isso não era nem para ser lei, era uma obrigação dos dirigentes, né? Do clube. Uma coisa transparente, né? Sim. E outros pontos, ações de marketing, que hoje em dia o futebol tem que se adaptar a essa parte contemporânea dos negócios. Sócio torcedor, nós estamos vendo comercial com uma nova gestão, querendo um planejamento dos jogadores, da sua parte administrativa, estão cogitando um sócio torcedor com metas a certo ponto ambiciosas. O Botafogo trabalhando bem em categoria de base, com planejamento. Nós tivemos contato com uma empresa de lei de incentivo ao esporte, a Gol Projetos, e eles fecharam uma parceria com o Botafogo, e nós estamos estudando também uma parceria com o Guariba, dessa lei de incentivo ao esporte, que hoje em dia é uma grande estratégia a certo ponto. Só que essa lei, ela exige que o clube não tenha dívida. A certidão negativa de débitos tem que ser zerada. Mesmo estando no Refis, por exemplo, a lei daria condição ao clube, ele estando no Refis ou não? Eu acredito que ele teria que ter totalmente zerado, ter a certidão limpa. E é válido porque os patrocinadores são empresas, pessoas físicas, isso não onera essas empresas, porque elas doam uma parte, ou ICMS, que é a lei estadual, ou IR, que é a lei federal. Então tem essas duas opções. E vantagem para os clubes, para as empresas, porque você vai estar patrocinando um projeto, muitas vezes social, que vai envolver uma categoria de base, um clube que é comunitário, tudo. Então é bem interessante. Legal, né? Queria que você falasse do projeto de Guariba nessa parte final do programa. Bom, Rochinha, eu sou bolsista lá do projeto, né? É um projeto de extensão da Unesp, que nós realizamos lá no Guariba Esporte Clube. E nós, mesmo que o clube não chegou a disputar a Bzinha, nós realizamos inúmeras ações no decorrer do ano. Como planejar um programa de sócio-torcedor, nós chegamos a discutir isso bastante, uma estrutura administrativa, né, que foi a principal pauta, né, que nós colocamos para eles como obrigação para o resto do trabalho se encaminhar. Tá aí tal a importância de ter uma estrutura administrativa definida. O estatuto deles também é um estatuto que, inclusive, as pessoas que compõem o estatuto, tem muita gente que já morreu até, né? Então isso é bem complicado, isso a gente está trabalhando em cima. E como o Pedro disse, com a lei de incentivo ao esporte, né, que o clube não tem ônus nenhum, e é um trabalho muito legal que a gente tem acompanhado em alguns clubes de futebol. Nós podemos acompanhar de perto aqui no Botafogo, em Ribeirão, e vemos o resultado que está dando para o clube, né? Então, mesmo que o Guariba esteja sem as atividades de futebol profissional em ação, né, sem disputar os campeonatos, nós estamos fazendo todo esse pano de fundo aí para eles, para que futuramente possa dar algum resultado. A gente espera que ano que vem a gente já possa colher alguns frutos dessas ações. Bem legal, bem bacana. Bom, quero agradecer, deixa eu mandar um abraço para o Dr. Henrique Salles, que está assistindo o programa, não é? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Falamos aqui do Bahia, do Dr. Eliezer Marins, que é torcedor fanático do Bahia. Baiano é tão feliz que não nasce, estreia, não é? Negócio impressionante. Viva a Bahia. Obrigado pela presença de vocês dois, sejam felizes aí, que os dirigentes possam ter a mesma mentalidade que vocês têm para salvar o futebol brasileiro. Porque cá para nós, o que os caras se esforçam para acabar com o futebol brasileiro, e o futebol brasileiro é imortal, né? Basta dizer que depois de um vergonhoso 7-1 da Alemanha, basta dizer que depois de uma campanha vexatória na Copa América, o Campeonato Brasileiro desse ano tem registrado recordes impressionantes de público, não é? Sobretudo com a ideia dos jogos às 11 horas da manhã. Então, por mais que os incompetentes, malandros e corruptos dirigentes do futebol brasileiro tentam acabar com o futebol, ele jamais deixará de existir. Grande abraço, boa sorte, parabéns ao professor, ao Adriano dos Reis, pessoal da Unesp de Jaboticabal, com um projeto de revitalização, de gestão do futebol. Obrigado, Pedrinho. Obrigado, abraço ao seu pai, o Pedrão lá, tá bom? Obrigado. Então tá bom. Obrigado, Caio. Obrigado, Rochinha. Obrigado ao Adriano também, viu? Obrigado pela presença aí. Novidades, mandem para o site, o portal wsports.com.br. Quanto tempo de programa eu tenho, Rafinha?
Bom, quase nada, né? Porque as letras estão subindo. A você, uma excelente noite, uma noite abençoada e até amanhã ao vivo, aqui no canal 26 Net Cidade, para Ribeirão, para Sertãozinho, para toda a região, para o Brasil e pelo mundo, pelo wsports.com.br. Obrigado e até amanhã.